eu estou aqui em Washington, terminando de acompanhar a reunião anual do Fundo Monetário Internacional. Vocês sabem que o fundo faz 2 reuniões anuais, uma em abril, uma em outubro, e essas reuniões são muito interessantes, não só pelo material que o próprio fundo produz, mas por uma série de eventos paralelos que os bancos e corretoras organizam, e a gente tem a oportunidade de, em pouco tempo, conversar com muita gente, discutir o cenário, perceber aspectos que não estão tão presentes nos relatórios regulares dos bancos. Então é sempre muito profícuo e muito útil para trocar ideia. A gente, talvez a reunião desse ano tenha sido caracterizada por 2 temas, a incerteza e o fiscal. A gente vai explorar isso ao longo da apresentação. Vou passar a palavra para o Luciano apresentar o cenário econômico. Em seguida, o Benassi vai falar de ações e dos fundos imobiliários. Obrigado, Matias. Então, diante desse contexto, bem, do cenário global, acho que desde a nossa última conversa, a gente teve algumas evoluções que confirmaram o cenário, né, principalmente a questão do corte de juros pelo Fed. Além disso, né, a gente também teve revisões aí de crescimento, a gente vai mostrar, né, mas por outro lado a gente tem um ruído de curto prazo que é a questão do shutdown, né. Então, no curto prazo, né, a gente tem aí o shutdown atrapalhando a divulgação dos dados, então a gente fica relativamente cego aí em relação às últimas informações da economia. O shutdown, quando a gente compara esse período agora de 2025 com o histórico dos shutdowns, a gente tem ali 17 dias já de shutdown, então já está ficando um prazo próximo ali da média ali dos menores, né, para os maiores, então está ficando já um período longo, mas quando a gente pensa nisso em relação à economia, a gente tem que fazer alguns disclaimers, né, algumas observações. A primeira delas é que, apesar do shutdown ele atrapalhar na divulgação dos dados, ele afeta os dados de uma maneira diversa, né? Então, no caso do dado muito importante que é o payroll, provavelmente o shutdown vai ter pouco efeito. Por quê? Porque na pesquisa do payroll, o departamento que calcula os dados de emprego, ele considera que as pessoas que estão licenciadas do governo, né, que não estão trabalhando, elas não necessariamente estão desempregadas nesse período. Então, elas são contadas, né, como empregadas, então, portanto, você não afeta tanto o dado do payroll. Por outro lado, o desemprego é afetado, porque por mais que as pessoas estejam de licença, mas continuam, né, trabalhando, teoricamente ainda estão empregadas, elas não estão trabalhando no período de referência da pesquisa. Por isso que o desemprego provavelmente sobe, a nossa expectativa é que suba ali em torno de 0,2 na margem. A inflação, por outro lado, ela também tem algum impacto na coleta dos preços, não no resultado final. Provavelmente o resultado não se altera, mas algumas coletas podem ser afetadas, alguns preços podem ter alguma distorção no período. E por último, em termos de atividade, a gente imagina ali um impacto de 0,1, 0,2% do PIB, considerando um período aí que a gente tem até agora, esses 17 dias. Lembrando que no shutdown a gente tem aí em torno de 650 mil, né, servidores públicos colocados em licença, né? Então, é mais ou menos 2/3 da mão de obra, né, do governo que fica sem trabalhar durante esse período, né? Serviços mais essenciais, como a parte de defesa, a parte também de saúde, toda a parte de segurança continua funcionando. Então, você tem aí algumas partes do governo que continuam abertas e continuam tendo atividade normalmente. Aí, passando já para a questão dos próprios dados, a gente, até o dado ali de agosto, a gente viu uma desaceleração importante do emprego, né? O último dado de payroll mostrou uma geração de vagas ali de 22 mil. Essa geração de vagas, ela está baixa e está também mostrando uma dinâmica diferente do que era até então, né? Quando a gente olha ali as médias móveis de 29 dias, 64 dias e 6 meses, a gente vê que as médias estão em níveis baixos, né? Estão abaixo ali de 100 mil vagas. Então, quer dizer, o desemprego ele caiu, né? A geração de emprego caiu, e não só isso, ela caiu, mas a tendência dos últimos anos também foi muito baixa. Então, a gente está numa situação onde a geração de vagas na margem, ela está abaixo do que a gente chama de break-even, né? Para a taxa de desemprego não subir, que seria mais ou menos em torno de 180 mil. Então, deixa eu te interromper um pouquinho e fazer uma pergunta. Com essas restrições de imigração, esse break-even pode mudar, pode ir para baixo nos próximos anos? Sim, pode, porque a restrição de imigração
ela gera uma diminuição da velocidade de crescimento da população economicamente ativa, ou seja, do número de trabalhadores que chegam no mercado de trabalho. Esse break-even é exatamente sobre essa população que você tem aí chegando no mercado de trabalho. Se menos pessoas estão chegando no mercado de trabalho, esse break-even fica menor. Provavelmente a gente pode falar de um break-even sair de 180 mil para uns 150, por aí, considerando essa questão da migração. Então, esse ponto é um ponto importante porque a mudança da tendência do emprego aqui justifica o Fed cortar juros, né? O Fed colocou isso muito claramente no balanço de riscos dele, de que a assimetria do emprego estava pesando mais do que a assimetria da inflação agora no balanço de riscos, e por isso ele deveria cortar juros. Quando a gente olha a trajetória esperada de desemprego pela nossa projeção e a projeção do Fed, a gente vê que até o final do ano o desemprego deve subir, né? A gente está com 4,6% de alta, o Fed tem 4,5%. Para 2026 tem uma divergência maior na nossa projeção, onde a gente está com 4,9%, o Fed está com 4,40%. Talvez aqui seja a diferença de ritmo de crescimento da economia, né, a nossa projeção com relação ao Fed, e também a questão, né, que você próprio colocou, a questão da imigração. Então a gente acha que vai ter uma deterioração no mercado de trabalho importante. A gente vê uma média de geração de vagas de 40 mil ao longo de 2026, que gera essa trajetória de desemprego subindo ali para quase 5% no final de 2026. E é isso que justifica o Fed ter que cortar juros nesse momento, apesar do choque de inflação. E por falar em inflação, né, a inflação está ainda bem comportada, né, de novo, pelo shutdown. A gente tem dados só até agosto, né, os dados não foram publicados desde então, mas o último dado está mostrando uma inflação baixa, né, uma inflação que era para estar mais alta dentro desse período, então ela está em 2,9 ali em 12 meses. Se a gente lembrar que há 60, 90 dias atrás, no início, né, da guerra tarifária, as projeções para esse período do ano eram inflações acima de 3, né, chegando até 3,5, então a gente teve um choque, mas um choque menos intenso. E a razão disso é que está havendo uma transmissão das tarifas de importação para os bens, mas alguns bens não são sensíveis e estão ficando mais estáveis ou em deflação, e também a inflação de serviços está ficando mais bem comportada. Então, o líquido do choque tarifário na inflação está sendo menos intenso do que era o esperado, inclusive nessa trajetória que a gente tem mostrado aqui nos últimos meses da nossa expectativa do PCI nos próximos meses. Aquele pico ali de 3,1, inicialmente ele estava mais próximo de 3,5, ou seja, o choque veio menos intenso, e com isso a trajetória, né, de preços está ficando um pouco mais moderada, e por isso também uma outra razão para o Fed poder agir, né, para o risco do desemprego, para o risco do emprego, ao invés do risco de inflação nesse momento do ciclo. E olhando para 2026, a gente acha que a inflação vai convergindo ali para uma média em torno de 2,2, se aproximando mais do centro da meta. O Fed, ele, como era a nossa expectativa, ele cortou os juros agora na reunião de setembro. Ele sinalizou, né, na projeção dele, que são os dots, né, que a gente chama no gráfico dos pontos, que provavelmente tem mais 2 cortes. Obviamente, isso não é um comprometimento, mas é uma expectativa do comitê. Tem uma divisão dentro do comitê. O comitê tem votos também por somente mais um corte, mas a gente vê que a mediana ali, a grande maioria dos membros vê 2 cortes até o final do ano, e é isso que a gente imagina, que os dados, né, mesmo com esse ruído do shutdown do curto prazo, quando os dados aparecerem e forem publicados, eles vão continuar mostrando 2 coisas importantes. Primeiro, uma inflação bem controlada, com baixa transmissão das tarifas, e por outro lado, o mercado de trabalho continua fraco. Então essas 2 informações vão manter o Fed nessa trajetória de corte de juros. A gente imagina que corta mais 2 vezes esse ano e corta mais uma vez o ano que vem. Então, para resumir o nosso cenário, a gente está com um cenário, então, com a inflação esse ano fechando em torno de 3,10 no núcleo do PCI, que é um índice que o Fed gosta de olhar para fazer a fixação da política monetária. Para o ano que vem, a gente está com 2,20. Esse ano, a gente revisou mais uma vez o crescimento, né? É importante frisar isso, os dados do terceiro TRI estão vendo melhores do que o esperado em termos de crescimento. O crescimento a gente imaginava numa faixa em torno de 1 a 2, eles estão mais para 3 a 4 nesse trimestre, né, no terceiro TRI. Então está tendo uma surpresa novamente de crescimento, e esse crescimento mais forte está fazendo com que a média do ano, né, ela fique também melhor. A gente estava projetando até o último mês um crescimento em torno de 1,9, a gente está com 2,10 agora, ou seja, a economia americana não só está mais
mais resiliente, né, em termos de impactos das tarifas na inflação, está tendo menos contaminação, como a atividade também está conseguindo se manter. A razão disso provavelmente é uma renda que ainda continua em crescimento, né, apesar do choque da inflação, e por outro lado os investimentos, principalmente a parte de tecnologia, que está acelerando e está mantendo o crescimento da economia num patamar bem razoável, né? Então, diante desse cenário, a gente imagina que o Fed corte mais 2 vezes, termina ali com juros básicos em torno de 3,75 esse ano. Para o ano que vem, a gente acha que tem mais um corte em janeiro, indo até 3,5. Aqui acho que é o maior ponto de divergência, talvez, do mercado. O mercado acha que pode cortar um pouco mais, indo até 3. A gente, por enquanto, imagina que, dado esse corte que foi um pouco uma resposta, né, precaucional em relação à deterioração do balanço de riscos, faz sentido o Fed cortar rápido até esses 100 pontos e aí observar a partir dali se ele precisa ou não fazer mais cortes de juros. Aí indo para a China, né, acho que desde a última conversa que a gente teve, os dados continuaram mostrando uma economia ainda bastante lenta na margem, né? Aqui está o dado do PMI, né, que é o índice de confiança da economia. A gente tem ali o PMI industrial, serviços de construção. Todos eles mostram na ponta ali uma economia bem de lado, né, sem mostrar uma aceleração muito grande. Alguma melhora na parte da indústria. A parte da indústria está sendo ajudada em parte por um aumento que teve de exportações. A postergação, né, das tarifas pelos Estados Unidos ajudou, em parte, a China a acelerar a exportação. Ela também ajudou eles a buscarem novos parceiros, como a América Latina, no caso o Brasil, a África e também outros países da Ásia, né? Então eles conseguiram redirecionar as exportações. Então está tendo alguma saída, mas a gente vê que o PMI ali da parte de serviços continua fraco e por isso a grande preocupação do governo em relação à trajetória do crescimento olhando para o terceiro e quarto tri, né? O governo sabe que a demanda está fraca, ele tem que fazer medidas de apoio e uma delas já foi anunciada, né? O governo liberou 500 bilhões de yuans para financiar investimentos dos governos locais em infraestrutura. Ele criou uma nova ferramenta de investimentos. Com essa ferramenta, os governos locais eles podem alavancar esses recursos e chegar até 2 trilhões de investimentos de yuans, né, nos próximos anos, considerando esse montante inicial de 500 bilhões. Então, ele está tentando, né, por trás, manter a atividade no nível acelerado. Olhando para frente, né, a gente não mudou aqui a nossa expectativa. A gente acha que o crescimento da economia agora no segundo semestre ele fica em torno ali de 4,5% agora no terceiro tri, 4% no quarto tri. Então ela desacelera em relação ao crescimento ali acima de 5% no primeiro semestre. Provavelmente agora na reunião que vai ter em outubro do órgão máximo deles de decisão econômica, né, que é o Politburo, eles vão fazer anúncios de novas medidas, mas mais medidas estruturais, principalmente ligadas ao mercado imobiliário, a questão de aposentadoria. O sistema deles de proteção social tem bastante dificuldade de ser, né, no nível que a população está confortável, por isso o excesso de poupança, e isso são questões que eles vão tentar endereçar, né, nessa reunião, pelo que tem de notícias até agora. Então, o governo vai trazer novas medidas, provavelmente até olhando para 2026, para garantir um crescimento mais próximo da meta deles, que tem sido mantida de 5%. Bem, do cenário global, então, para a gente resumir, a nossa projeção aqui de crescimento ela foi também melhorada. Por quê? Porque a gente não só melhorou o crescimento da economia americana, né? Agora a gente está projetando 2,1%, mas também melhorou um pouco a projeção ali da zona do euro. Os dados estão um pouco melhores na margem, né? O nosso crescimento original estava em torno de 0,9%, agora está em torno de 1,2%. Então isso melhorou um pouco também o crescimento global. Além disso, os ex-emergentes ali, né? Ex-China, os emergentes ex-China, a gente também fez uma melhora, né, da projeção. Então tem um pouco mais de velocidade no mundo, né, depois do choque das tarifas. E com isso, quando a gente compara a nossa projeção ali que a gente chamou de 2025 antigo, que era antes das tarifas, e agora a projeção atual, né, que é ali o 2025 novo em 3,1%, a gente vê que o impacto está sendo muito pequeno, né, no final, né? O mundo que saiu de um crescimento de 3,3% e a gente chegou a projetar no pior momento ali um crescimento mais próximo de 2,5%, ele deve terminar o ano em torno de 3%. Então isso é uma boa notícia, principalmente olhando, né, para frente, olhando para a dinâmica dos ativos, né, dentro desse contexto. Então,
Então, diante desse cenário global, a gente vem para o Brasil. O Brasil, a gente continua com uns desafios grandes, principalmente na parte fiscal, né? Então, a gente tem uma trajetória de dívida que é bastante preocupante, né? Ela sai ali de em torno de o fechamento desse ano ali de 82% do PIB, vai chegar a 86% do PIB no nosso cenário ali em 2026. O mercado tem em torno de 84%, então não só nós, mas o mercado também vê uma deterioração grande na dinâmica da dívida. A razão disso está no gráfico, né, da esquerda ali, a questão do resultado primário. A gente tem uma dificuldade muito grande de ver o governo entregando as metas de primário, tanto esse ano quanto o ano que vem, né? Então a gente está com um déficit de 0,8 no global, né? Quando a gente soma não só a União, mas estados e municípios estatais ali em torno de 0,8 esse ano, para o ano que vem 0,9. O mercado também tem déficits maiores, o que é ali que é as metas do governo. Então há um certo ceticismo em relação à política fiscal que está permeando, né, o cenário já há alguns meses. Teve um agravante recente, que foi a perda da MP 1303, que tratava exatamente da compensação do IOF. O governo, dentro dessa MP, ele não só tentou, né, ganhar receitas adicionais, mas também fazer alguns cortes de despesas que estão ali na tabela, né? Então o governo estava trabalhando para 2025 com 10,5 bi a mais de arrecadação e de 4,3 bi de corte de despesas. Isso dá mais ou menos 15 bilhões, 0,1% do PIB, ou seja, há um gap, né, para o governo buscar aí de arrecadação daqui até o final do ano, mais ou menos de 15 bilhões, para não ter que fazer novos contingenciamentos ou bloqueios nas próximas divulgações dos relatórios bimestrais. Então, o governo tem que mandar para o Congresso medidas para poder, né, compensar essa perda que ele teve com a MP. E aí, o mais preocupante, talvez, e que reflita essa dinâmica que tem sido ruim no mercado, principalmente na parte longa da curva, é a preocupação para 2026. Para 2026, com a perda da MP, o impacto foi maior. Então, a gente perde ali em torno de 20,9 bi de receitas, né? As receitas estão ali colocadas, né? Seria a tributação dos títulos isentos, apostas ali na parte de bets, CSL e JCP, e também uma regra de compensação de tributos que o governo queria limitar. Quando você perde essas receitas e perde as contenções de despesas também, que estão a parte ali de baixo de 10,7 bi, a gente tem uma perda, né, de medidas aí de contenção tanto de receitas quanto de despesas de contenção de gastos em torno de 32 bi, ou seja, em torno de 0,2% do PIB a menos de medidas de receitas ou despesas, que o governo também tem que achar um caminho para poder compensá-las. Provavelmente o que o governo vai fazer é mandar o projeto fatiado, que a gente chama, né, que seria ele pegar as medidas que são menos controversas ali de corte de gastos, como o Ateste Med, que é uma maneira de controlar os pedidos, né, de aposentadoria ou de afastamento por causa de questões de saúde. Há também a questão da compensação, né, de previdenciário de estados e municípios, o próprio limite do seguro-defesa, tudo isso tem menos controvérsia no Congresso, o pé de meia também, e com isso ele consegue pelo menos levantar os 10 bilhões ali que falta nessa conta de 32 bi. Mas a parte de cima, que são as receitas, aí sim é mais difícil para o governo. Ele vai ter que propor novas medidas e esperar que o Congresso aceite, né? Sabendo que o Congresso está com uma resistência grande a aceitar aumento de impostos nesse momento. Então, esse é o quadro fiscal que a gente tem nesse momento, que está mais deteriorado, né? Não muda muito a trajetória que a gente acha de déficit, mas cria um desafio grande para o governo olhando para frente. E aí, vindo para o câmbio, acho que uma questão que mudou recentemente, que nos preocupa, é o financiamento do déficit de conta corrente, né? Então, no gráfico do lado esquerdo ali, que está marcado, a gente tem a trajetória na linha roxa abaixo do déficit de conta corrente, que está chegando ali em torno de 3,5% do PIB. Quando a gente confronta isso com o nível de investimento direto estrangeiro, que está em torno de 3,2% do PIB, a gente sai de uma situação onde o déficit era completamente financiado pelos investimentos estrangeiros diretos e passa para uma situação onde falta dólares, né, para você financiar o déficit de conta corrente. O que isso significa? Significa que até então, a economia ela tinha um nível de déficit, né, que era um déficit elevado, mas que era totalmente financiado pelos investimentos diretos estrangeiros, que é
que é um dinheiro de boa qualidade, que não tem muita volatilidade, não entra e sai rápido da economia e que financiava as contas necessárias de uma maneira relativamente saudável. Agora, com a perda, né, dessa condição, o que acontece é a gente vai depender mais dos fluxos de capitais vindo não só de emissões, né, de captações, mas também do fluxo de renda fixa e renda variável que a gente vê ali no gráfico ao lado. Então, do acumulado do ano, a gente tem ali uma melhora na parte de renda fixa, ações teve um momento pior, mas teve alguma melhora, mas continua negativa ali em 12 bilhões. A parte de renda fixa está em 16 bilhões e 12 meses. Esse ano, o dado pelo balanço de pagamentos mostra ainda a renda variável negativa, né, apesar do alta da bolsa, né, aqui dentro, pelo investidor estrangeiro, né, o fluxo ali está negativo. E a parte de renda fixa teve uma entrada em torno de 9 bilhões esse ano. Então, o investidor estrangeiro ele ainda está relativamente reticente com o mercado, né, com o cenário doméstico. Ele tem, obviamente, uma preferência pela renda fixa, dado o tamanho dos juros e dado o diferencial de juros que a gente tem aqui em relação a lá fora, né, que seria o carry trade, mas a gente vê claramente, né, que para financiar a conta corrente, a gente tinha uma situação bem mais confortável até ali em torno de 2024 e a partir de 2025 em diante, quando deteriora o déficit de conta corrente, a situação fica bem diferente, fica bem menos confortável. E qual a implicação disso, né? A gente tem mostrado esse gráfico aqui em algumas lives, que é a questão da trajetória do real contra o dólar, né? Então, o dólar ele tem enfraquecido, isso tem facilitado, né, que o real também tenha uma trajetória de apreciação, só que a gente vê que a partir ali de agosto há um descolamento das duas curvas, né? O real começa a apreciar mais do que o movimento que o dólar está fazendo. Na verdade, a partir de agosto, né, o dólar para de enfraquecer, né? A gente até acha que isso é um movimento que pode ficar por mais tempo, né? Aquela tese global de que o dólar vai enfraquecer, ela está perdendo força, né? Tem discussões sobre, né, a diferencial de crescimento dos Estados Unidos maior do que o resto do mundo, a curva de juros já está precificando maior parte dos cortes, né? Então tudo isso está fazendo com que o dólar não enfraqueça mais em relação aos pares, até porque os pares também têm outros problemas, né? Na Europa, problema fiscal, no Japão também. Então as opções fora o dólar também não estão ficando tão óbvias e tão boas. E quando a gente compara com o real, a gente vê que o real ele descolou, mas voltou a ficar mais perto da trajetória do dólar. O que significa? Significa exatamente esse gráfico aqui. Esse gráfico mostra qual é o excesso de apreciação esse ano do dólar frente ao real, né, do real frente ao dólar, considerando que a gente tivesse uma trajetória onde o real se comportasse exatamente como o dólar teria se comportado até agora. Então a gente vê que movimentos para baixo, negativos ali, significam que o real teve mais apreciação do que o dólar sugeriria, né? Ou seja, ficou mais forte do que o dólar enfraqueceu. Então, isso dá um sinal de que houve um excesso, né? O mercado teve um excesso de otimismo ali, principalmente a partir de julho para agosto, né? Então, esse excesso levou o câmbio ali para uns patamar em torno de 5,30, 5,35, mas agora o mercado voltou a subir, né, a cotação mais recentemente, exatamente com a deterioração do risco fiscal. Então a gente acha que, considerando que o mercado ele tem esse risco fiscal muito latente e considerando que essa questão não vai se corrigir até o final do ano, a gente fez um exercício aqui. Qual seria, né, a cotação do dólar do real, se ele seguisse exatamente o DXY? Então hoje você estaria em torno de 5,60, né, 5,63 ali para o dólar, contra o real que está rodando em torno de 5,45. Então tem mais ou menos ali 20 centavos de diferença, né, na cotação, que deveria ser corrigida, né, se o real diminuísse um pouco esse excesso de apreciação contra o dólar. E a gente acha que isso vai acontecer. A razão disso é o fiscal, a sazonalidade negativa do balanço de pagamentos do segundo semestre, tem muito mais saídas de fluxo de capital, remessa de dividendos, a balança comercial é menor, tem mais pagamento de dívida, tudo isso aumenta o fluxo de dólares da economia para fora nesse momento. Diante desse cenário, né, a parte externa, a gente viu que tem aí essa questão do risco de deterioração, né, com o menor financiamento da conta corrente em relação ao investimento direto estrangeiro, a pressão que o dólar também está colocando agora, diferente do começo do ano. A gente tem aqui
os sinais, né, de transmissão da política monetária também aparecendo na economia. O estoque de crédito que está no gráfico da esquerda é um sinal claro de diminuição aí do ritmo de concessão de crédito, né? A gente vê que tanto a linha de PF, PJ, né, que seria o crédito para as empresas, para as famílias, está desacelerando, o crédito total ali está crescendo em torno de 10%, ele já chegou a crescer quase 15%, né? Então tem uma desaceleração importante aí na margem do crédito. Isso é importante porque é a transmissão da política monetária acontecendo. Além disso, a gente tem visto também uma deterioração na qualidade do crédito das carteiras, né, dos bancos. Então, a inadimplência ali de pessoa física, né, ela está subindo tanto na parte de recursos livres quanto direcionados, né. Os livres são exatamente aquelas operações, né, cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal. Todas essas operações estão em taxas, né, de mercado. Os recursos direcionados são aquelas operações que têm alguma regulação de nível de taxa, como, por exemplo, o crédito imobiliário. Então, a gente vê que todas as linhas estão mostrando deterioração, inclusive a deterioração na parte de livres está maior já do que no último ciclo ali de 2021 para 2022, quando a gente teve o último aperto de juros. Então, a política monetária está aparecendo, os bancos, diante disso, né, da deterioração de crédito, eles começam a diminuir a concessão, os filtros de crédito ficam mais duros, e isso diminui o impulso que vem, né, da parte de crédito para a economia, que é um fator aí importante para moderar o crescimento olhando para frente. Quando a gente olha para o crescimento, os últimos dados, eles tiveram um desempenho misto, né? As vendas do varejo, elas até tiveram uma recuperação ali na ponta, né, os dados de agosto, mas não foi o suficiente para reverter a queda grande que teve desde a virada do ano. A gente vê que as vendas ligadas a crédito, elas tiveram um desempenho um pouco melhor ali na ponta. A razão disso foi o programa, né, de estímulo do governo, né, para a troca de carros, né, mais sustentáveis do ponto de vista de emissão, né, de poluentes, né. Teve o programa Carros Sustentáveis, isso ajudou as vendas aumentaram bastante agora em agosto, mas é um efeito, né, localizado, provavelmente em setembro isso vai devolver. As vendas ligadas ali à parte de renda, elas também estão bem estáveis na margem, perdendo velocidade de crescimento. Então, o varejo, né, que é a demanda da economia, né, seria a expressão da demanda da economia, está começando a arrefecer e ficar menos favorável do que estava alguns meses atrás. Então, isso é um fator importante aí de convicção, né, olhando para frente, de que a economia vai moderar o crescimento dela. Quando a gente olha também para a parte de serviços, a gente ainda tem o setor de serviços no gráfico da esquerda, né, que está ali no dado da PMS, ainda relativamente robusto, né? Ele está diminuindo a velocidade de crescimento. A gente vê que a linha do geral ali de serviços, ela está ficando com uma inclinação um pouco menor, ela cresce um pouco menos, né? Teve nesses últimos meses uma melhora ali da parte de famílias, né? Serviços ligados a famílias e também a parte de transportes, mas a gente já vê dentro do setor alguns itens desacelerando, como serviços ligados a empresas, a parte de telecomunicações também que estava muito rápida, e um pedaço da explicação dessa moderação do crescimento está no gráfico do lado ali de geração de vagas, né? O CAGED seria o equivalente, né, o dado do payroll americano, né, de geração de vagas. Ele está mostrando já há alguns meses alguma moderação, sendo que principalmente a indústria e construção civil, que está ali marcada na linha roxa mais baixa, ela já está praticamente, né, próxima ali de uma geração zero, né, está 17 mil vagas. Então, houve uma perda de dinamismo nos setores cíclicos, a parte ligada a comércio e serviço também está cedendo, né, serviço a gente sabe que é mais inercial, demora mais para cair o emprego, mas também já está caindo, o comércio sofre um pouco mais rápido, mas em geral as duas linhas mostram a mesma tendência, o emprego está moderando, então isso é uma coisa também importante quando a gente pensa olhando para frente em termos de dinâmica de atividade. Acho que tudo isso se resume aqui nesse gráfico das projeções de PIB, né? O PIB então do terceiro e do quarto TRI, eles devem ter um crescimento bem baixo, bem fraco, o PIB do terceiro TRI 0,1, o quarto TRI também está mantendo 0,1, o risco aqui na verdade é até ter um crescimento ainda mais fraco agora no terceiro TRI, mais próximo de zero, né? Negativo ainda não é o caso, mas pode ficar um crescimento bem baixo nesse trimestre. Isso faz com que a média do ano, né, depois do crescimento de 3,4 no ano passado, ela venha para 1,9 esse ano. Para o ano que vem, devido aos cortes de juros, como a gente vai explicar, o crescimento acelera para 2, mas em geral é uma economia que ela está perdendo velocidade na margem, e isso é bom do ponto de vista de política monetária, porque você está, né, no caso, aumentando a velocidade da economia e diminuindo um pouco a pressão da inflação.
Então, falando já da parte de inflação, né, os dados mais recentes de expectativa de inflação, eles foram no sentido correto, né, de melhora, né, que o Banco Central esperava. A gente vê que a inflação projetada ali para 2025, 2026 e também para 2027 tem cedido nas últimas semanas ali, né, então agora você tem as expectativas longas ali, né, de 2027 já abaixo de 4, né, então isso é importante para o Banco Central. Além disso, né, além dessa questão das expectativas estarem se ancorando um pouco mais, né, a gente tem um balanço de riscos que está equilibrado, está simétrico pelo Banco Central, né, isso é um ponto importante, porque normalmente quando o Banco Central faz isso, né, já é um sinal de que ele pôde parar o ciclo e a segundo momento ele vai discutir em algum momento quando começa a flexibilizar, até porque, né, a gente tem um juro real muito elevado, né, então aqui o gráfico, né, quando a gente compara a Selic no gráfico da esquerda de 15%, contra uma inflação esperada 12 meses à frente em torno de 4,30, a gente tem um juro real nesse momento de 10,20 e deve continuar, né, no gráfico da esquerda, no gráfico da direita, nesse patamar até o final do ano. Então é uma carga de juro real muito elevada para a economia, né? Então, a algum momento do tempo o Banco Central tem que diminuir esse aperto para não gerar uma desaceleração muito grande da economia, uma desaceleração que pode gerar uma recessão eventualmente. Então, esse é uma grande questão para dentro do cenário. Olhando aqui a curva de juros com a inflação, só lembrando, né, a gente tinha mostrado esse gráfico, nesse ciclo foi um dos ciclos mais rápidos de aperto de juros, né, o Banco Central saiu de 10,5 para 15, com uma inflação que não subiu tanto quanto em outros ciclos, né, principalmente quando a gente olhar o ciclo ali de 2021, 2022 ou de 2013 para 2015, a inflação subiu bem mais, né, ela sai ali de uma média em torno de 5, 6 e vai para 10, né, quase 11, né, um outro ciclo ela sai, né, tudo bem que foi a pandemia, ela sai de um patamar também muito baixo, ali de 2 e vai até 12, mas de qualquer maneira o aperto relativo é muito grande, por isso que a gente acha que o Banco Central em algum momento agora da virada do ano, né, a gente está com janeiro, o corte, ele vai começar a flexibilizar os juros. Então, para terminar aqui, resumir os cenários, né, a gente, né, trouxe na última carta uma mudança aí na nossa disposição dos cenários. O que a gente fez? A gente trouxe como diferencial dos cenários a questão da percepção sobre qual vai ser a política econômica a partir de 2027 em diante, né? Então, com isso, a gente criou um cenário que a gente chamou um cenário de, né, que está ali no neutro, que é de baixa credibilidade, que o mercado ele espera um ajuste, mas não é um ajuste tão grande, né? O que é esse cenário ali do centro? Se a gente olhar ainda na linha do resultado primário que está marcada, seria a gente sair num déficit esse ano de 2026 em torno de 1 de déficit para um superávit de meio, ou seja, tem um esforço fiscal, mas é um esforço fiscal insuficiente para estabilizar a dívida, né? Seria mais ou menos a ideia de continuidade dessa política econômica atual, né? Com isso você não tem uma grande diminuição do nível de risco da economia, o câmbio reflete isso, depreciando ali para 6,25 o ano que vem, 6,50 em 2027, dado que o governo não se propõe a fazer um ajuste a partir de 2027. Então, qualquer que seja o resultado da eleição, né, sem falar aqui sobre candidatos nem nomes, a lógica aqui do cenário é, se a gente cai num cenário no qual o governo eventual ele tem resistência a fazer o ajuste, provavelmente o nível de risco sobe, o câmbio deprecia, a inflação fica mais alta, né? A inflação em média em torno de 6, e o Banco Central não consegue cortar tantos juros como no nosso cenário base. Então o Banco Central volta a apertar ali os juros para 13%. Dos cenários das caudas, né? O cenário que a gente chama ali o cenário mais otimista seria um cenário onde o novo governo faz um ajuste e alcança um nível de credibilidade maior com relação à percepção de risco do mercado. Então, o que significa isso? De novo, ali na linha do resultado primário, seria sair de um déficit de 0,9% do PIB para 1,4% de superávit, ou seja, um delta de quase, né, 2,5% do PIB do resultado primário, né? Com essa mudança do primário, a gente vê que a trajetória da dívida ela cresce, mas cresce praticamente, né, entre 2026 e 2027, 0,1, né, sai de 84,9 para 85. Essa é a grande diferença em relação aos outros cenários. A dívida começa a crescer bem menos, né? Com isso, você diminui o nível de risco da economia, o câmbio aprecia. Nesse cenário, o câmbio termina ali em torno de 5, né, para 2026 e 4,5 para 2027. O crescimento acelera porque os juros podem ser cortados, né, porque a inflação fica também mais bem comportada. 4,5 ano que vem, 3,25 em 2027, e a Selic consegue terminar ali
o ano em 2027 em 9, depois de atingir 10 em 2026. Então, esse cenário é um cenário benigno, né, para a economia, seria um cenário onde a gente tem, né, a vitória de um candidato que se dispõe a fazer o ajuste, né, depois da eleição de 2026. E o cenário pessimista é o cenário onde, né, a decisão pós-eleição é não fazer ajuste, né, então a gente vê ali o primário em torno de 1,5% de déficit em 2026 e também em 2027. Com isso, a linha da dívida ali, ela acelera muito, né, você chega a 98,2% do PIB de dívida, a dívida sobe quase 9 pontos percentuais, são deltas muito grandes de dívida, isso aumenta muito o risco, né, o câmbio, ele se deprecia bastante ali para 6,80, né, no primeiro ano e 9 no próximo ano. O choque de inflação é muito intenso, né, o IPCA de 8,5 e 11, a Selic tem que ser apertada ali para 16, 18, o juro real nesse cenário fica bastante elevado, né, vai ali para quase 7 em 2026 e mais de 6 em 2027, ou seja, é uma dinâmica muito perversa, inclusive com um crescimento muito baixo, né. Olhando os cenários, a gente acha que a cauda entre o cenário neutro e o cenário otimista, ela acaba sendo, né, a mais provável, né, a soma ali das probabilidades, mas a gente tem uma cauda de cenário pessimista que não é pequena, né? Então a gente tem uma certa cautela, né, em relação, olhando para frente do cenário, exatamente por esse risco de cenário de não ajuste, olhando a perspectiva do resultado das eleições. Agora eu vou passar para o Alexandre Matias para comentar sobre a reunião da FMI, nos impactos, né, no cenário global, no cenário de investimentos e também no Brasil. Bom, esse ano foi um ano curioso em termos de cenário aqui no FMI, né, nas diversas reuniões que a gente participou, porque o tema predominante é a incerteza e, em segundo lugar, o fiscal, né? O fiscal, como pano de fundo, ele está presente na discussão de quase todos os países. O mundo inteiro hoje tem problemas fiscais, né? Depois da pandemia, os países fizeram expansões fiscais muito grandes e o sistema político está restringindo o reequacionamento dos orçamentos. Então, esse tema que a gente chama de consolidação fiscal é um tema que está presente quando você discute quase todos os países do mundo. Está presente no Japão, está presente na França, está presente na Alemanha, está presente nos Estados Unidos, está presente no Brasil, né? O Brasil é talvez o pior aluno da classe, a gente tem uma dívida explosiva, é um tema de preocupação muito grande. Então, se a gente for olhar aqui, começando o sumário geral para o Brasil, a gente tem, em termos de conjuntura, e o Luciano tratou disso, né, uma economia que dá sinais de aceleração, uma inflação que até esse ano está ficando melhor comportada do que a gente imaginava. Isso tudo cria um cenário que vai permitir os cortes de juros, provavelmente a partir de janeiro. A gente tem 400 pontos, o mercado tem precificado um pouco menos do que isso, mas à medida que o cenário foi evoluindo e a inflação de 2027 apontar na direção da meta, a gente imagina que o Banco Central possa realmente cortar a Selic até para o nível de 11%. Então isso é meio consensual, não tem muita discussão sobre isso, meio que deve acontecer dessa forma. A grande dúvida é o que acontece com o fiscal a partir de 2027. Né? A gente acabou de soltar a carta mensal tratando disso, a gente olha para o cenário de 2027 com 3 cenários. A gente imagina que tem uma chance em torno de 50% para o Brasil conseguir fazer um ajuste fiscal organizado, que significa necessariamente atuar um pouco do lado da receita, mas o espaço para isso não é mais muito grande, e muito do lado da despesa. Tem que reequacionar as regras de indexação de previdência, de salário mínimo. O Brasil criou um modelo que matematicamente não faz sentido, que uma série de despesas cresce mais do que a arrecadação. Então você não precisa ser economista, você precisa fazer conta de álgebra básica para entender que se você tem grandes despesas crescendo acima do que cresce a arrecadação, em alguma hora isso vai virar déficit, vai gerar um aumento da dívida, e a gente já está nessa hora. O Brasil vai terminar 2026, o Lula assumiu o mandato dele em 2022, a dívida era 71,7% do PIB, o Lula vai entregar em 84%, 85%, são 12, 13 pontos de aumento de dívida. É realmente uma trajetória caracterizada como explosiva, é um descontrole fiscal completo, e em 2027 isso vai ter que ser endereçado, ou a gente vai ter uma crise muito séria. Então, 50% de chance para isso ser endereçado de forma organizada, com um ajuste fiscal crível, que corte a trajetória de crescimento das despesas, 15%
para a gente ter um ajuste fiscal sem credibilidade, e aí o caminho das variáveis financeiras é mais tumultuado, é mais sofrido, mas se o ajuste for feito, mesmo sem credibilidade, em alguma hora, na medida que o ajuste vai acontecendo, o mercado acaba apressando isso e você tem uma dinâmica benigna nos preços dos ativos a partir da hora que o ajuste sem credibilidade se materializa na realidade e aí a credibilidade não se torna mais tão necessária. E 35% de chance para a gente repetir o que aconteceu no governo Dilma, em que o presidente acelera em direção ao muro, né? Você tem uma trajetória de dívida explosiva, finge que dá para continuar empurrando com a barriga, e aí você vai ter uma crise, e a gente já tem uma experiência recente, não sei tão longe na história, para ver que a dinâmica é: a dívida cresce, os juros crescem, isso gera uma recessão, a recessão leva a perda de apoio político, perda de apoio social, você tem uma crise social, uma crise política, e aí, no meio dessa crise, de algum jeito o fiscal sai arrumado, mas é um caminho muito doloroso, um caminho muito improdutivo. Por isso a gente imagina que a maior probabilidade é que o próximo presidente, seja de que partido for, né, ele vá conduzir em direção ao ajuste fiscal, com um pouco mais de credibilidade, com um pouco menos de credibilidade, mas nenhum presidente em sã consciência vai querer repetir o roteiro da Dilma, porque não deu certo nem para o partido dela, nem para o Brasil. Então a gente imagina que seja um caminho a ser evitado. Tem muita incerteza com relação a isso, a gente atribuiu essas probabilidades. Então o tema aqui de Brasil é incerteza relacionada ao ajuste fiscal que terá que vir necessariamente em 2027. Quando a gente vai para o resto do mundo, né, a China escapa um pouco desse tema, mas é um pouco só, porque o grande tema da China é como fazer a economia crescer. É uma economia que tem muita dificuldade de acelerar o crescimento, porque historicamente a China sempre cresceu com investimento estatal, né, e cresceu via justamente investimento em infraestrutura. E esse modelo de crescimento, num certo sentido, está esgotado, não dá para continuar nessa direção. Para substituir isso, a China teria que estimular o consumo. Só que tem dois problemas graves na China. Tem o estouro da bolha imobiliária, que já tem 3, 4 anos, mas ainda continua deixando resquícios, né? E esses resquícios significam que uma riqueza imobiliária foi destruída e, portanto, o patrimônio das famílias foi afetado e que as pessoas vão ter mais dificuldade de gastar. E tem uma outra questão que talvez seja pouco abordada, mas a China não tem previdência social, a China não tem mecanismos de poupança adequado, então isso faz com que a propensão a poupar das famílias seja muito alta. Então as famílias não gastam justamente porque não tem previdência, tem que poupar. Então esse é o grande desafio da China, de ativar o crescimento com medidas de estímulo ao consumo que não dependam exatamente do gasto em infraestrutura, né? E aí o Xi Jinping, ele tem uma visão de que você dá medidas assistenciais, né, paradoxalmente, né, ele acha que isso torna as pessoas acomodadas, reduz a produtividade da economia, ele não quer andar nessa direção. Então, o Partido Comunista Chinês vai se reunir dos dias 20 a 23 de outubro para formar e divulgar o novo plano quinquenal de 26 a 2030, e a gente vai estar interessado em observar quais medidas de estímulos ou que propostas eles vão trazer para fazer com que a China aumente o consumo. Isso até combina com a demanda dos Estados Unidos nessa guerra comercial. Uma das reivindicações dos Estados Unidos é que a China consuma mais e exporte menos o excedente, né? Então, passando aí para os Estados Unidos, que é o outro grande tema aqui da economia global, aí, de novo, o tema dominante é a incerteza e, em paralelo a isso, o fiscal, né? Incerteza porque o Trump realmente é um cara impossível de ler, né? Ninguém sabe o que ele vai fazer, eu acho que nem ele mesmo sabe o que ele vai fazer, né? Eu brinco que a gente encontra dois tipos de analistas, né? Os analistas que acham que não dá para prever o Trump, porque ele não é previsível, ele não tem um plano razoável, ele vai improvisando no caminho, então não dá para prever, né? E tem os analistas que acham que não dá para prever porque ele é tão genial que ele tem um plano que só ele entende, ele está jogando xadrez tridimensional e ele vai conseguir dar um twist carpado e cair de pé, mas de qualquer forma não dá para prever, então é muito difícil prever. Quando você lê os livros sobre o Trump e a história do Trump como empresário, ele sempre teve essa característica de uma conduta errática que vai, volta, improvisa, pressiona, briga, volta. Infelizmente, a gente não pode dizer que o registro histórico dele seja de sucesso. O Trump quebrou 5 vezes, né?
Então, esse modelo de gestão é um modelo que às vezes dá muito certo, às vezes dá muito errado, né? Então, enseja uma certa cautela. Uma outra coisa que é consenso é que é muito improvável que exista um plano superior que nenhum PhD, nenhum departamento de pesquisa, ninguém no mundo que só estuda relações internacionais seja capaz de compreender qual que é o plano estratégico dele. Então, parece mais um improviso. A natureza do Trump é de negociador, então ele gosta de negociar, ele gosta de criar tensão na negociação, mas isso não significa que ele tenha um plano estruturado em direção a alguma coisa. Por que eu digo isso, né? Que talvez o que a gente possa dizer de convicções em termos de geopolítica é que tudo que os Estados Unidos está fazendo, né, nos últimos anos, inclusive na administração do Trump, na administração do Biden, é construir uma estratégia para conter a expansão da China, tanto econômica quanto a influência geopolítica, né? Então, a gente pode assumir que isso seja uma prioridade do establishment americano, é uma prioridade de política americana. Então, o Trump está fazendo isso? Não está, né? Porque as tarifas podem andar nessa direção, mas o grau de hostilidade que o Trump está gerando com relação aos aliados cria um espaço para a China ampliar a sua influência geopolítica. Então, num certo sentido, ele dá um passo numa direção, dá um passo na outra e está criando uma confusão e torna tudo muito imprevisível. Para onde isso vai, ninguém sabe dizer, né? Mas aparentemente a aposta é que o mundo já assimilou um nível de tarifa muito mais alto dos Estados Unidos. Tem uma convicção também entre todos os analistas que é muito fácil subir a tarifa, muito difícil cortar. Então, o novo equilíbrio que vai prevalecer no comércio mundial é um equilíbrio de tarifas mais altas. Isso é ruim para o comércio mundial, isso é ruim para a produtividade americana, porque nós brasileiros, a gente sabe muito bem que tarifa é vamos dizer assim, ela produz um pequeno benefício de curto prazo e um enorme malefício de longo prazo, né? Então, quando eu estudei no colegial, eu fiz o curso técnico em processamento de dados e tinha uma estatal, que era a Cobra, que as pessoas falavam, que a gente vai proteger o mercado e vai criar o computador brasileiro. Não tem, a gente gastou um dinheirão com isso, como gastou um dinheirão com um montão de outras proteções, e não é assim que as economias se desenvolvem. Na verdade, os prêmios Nobel mais recentes, inclusive, foram sobre esse tema. As economias se desenvolvem abrindo o comércio e dando financiamento, não para grupos específicos, mas financiamentos para quem tem capacidade de inovação. Então, a estratégia não é via tarifa, né? Também as tarifas não vão trazer emprego para os Estados Unidos, né? Uma das coisas que o pessoal falava como piada é que o Trump usou o motivo de segurança nacional para botar tarifa sobre Bangladesh, que produz camiseta, né? Então, você vê que está tudo meio desconectado em termos de fazer sentido, seja econômico, seja jurídico. Tanto que uma das outras incertezas que tem é se a Suprema Corte vai ter condições, mesmo que ela queira, de aprovar as tarifas do Trump, porque, do ponto de vista legal, é muito frágil, né? Como é que você vai dizer que você está protegendo os Estados Unidos de Bangladesh por uma questão de segurança nacional, ou está protegendo os Estados Unidos do Sri Lanka, porque o Sri Lanka exporta camiseta de algodão? Então, assim, parece piada, né? Não tem muito sentido. Então, ninguém sabe exatamente qual a estratégia, qual o motivo dele. Quando a gente lê os papers organizados, o paper do Stephen Miron, que agora está no Fed, do ponto de vista de economia, é muito fraco, né? Parece um texto de aluno de primeiro ano, está tudo errado lá, é um equilíbrio estático, sem dinâmica, equilíbrio estático parcial, teria que ser um equilíbrio dinâmico geral. Então, assim, conclusão, né? O que as pessoas têm as tarifas vieram para ficar, elas estão gerando alguma arrecadação, essa arrecadação é maior no primeiro momento, vai ser menor no segundo momento, porque daí você vai ter menos importação, não vai trazer emprego e vai criar um obstáculo à produtividade americana. Outro tema que também cria um obstáculo à produtividade americana é o tema da imigração, a restrição. Os Estados Unidos, ele nos últimos vários anos, os Estados Unidos teve uma entrada líquida de imigrantes de em torno de 1 milhão a 1,5 milhão. No último ano do Biden foram 2,5 milhões de trabalhadores que chegaram nos Estados Unidos. Tem vários estudos que mostram que esses trabalhadores imigrantes, eles pagam mais impostos e aumentam a produtividade da economia, além de abastecer o mercado interno e você trazer um nível de equilíbrio de produto mais alto.
e talvez as pessoas não saibam, mas os imigrantes eles chegam nos dois extremos de qualificação, no nível mais baixo, né, os mexicanos, assim, para a gente dar uma caracterização, e os indianos e chineses e asiáticos no nível mais alto. Então, e você parar com essa imigração toda é uma coisa de maluco, né? O exemplo que o pessoal fala é que nas 7 Magníficas, 4 dos CEOs são imigrantes, né? Então, são justamente pessoas que vieram, fizeram PhD aqui nos Estados Unidos, ficaram para trabalhar nos Estados Unidos, se tornaram funcionários de destaque, liderando 4 das 7 maiores empresas da Bolsa de Valores. Então, também é uma política que ela parece ser detrimental ao crescimento econômico de longo prazo. Uma última coisa, e talvez a mais premente, que vai frequentar os debates, vai afetar o mercado no curto prazo, é a questão dos ataques do Trump ao Banco Central, né? Tanto a tentativa de tirar a Lisa Cook, que a Suprema Corte brecou, quanto a briga com o Powell, mas essas duas coisas, elas se dão num plano em que o mercado estava razoavelmente tranquilo de que isso não ia gerar uma política monetária mais acomodatícia do que deveria, porque a proteção legal para os diretores do Fed é bem robusta. Só que agora o Trump está com um plano de demitir os diretores dos Feds regionais. O Fed é organizado, o Fed ele tem 12 bancos centrais regionais, cada um tem um presidente eleito pelo seu conselho, é um modelo americano descentralizado, né? E o Trump está com um plano de tentar demitir esses presidentes para colocar aliados, e aí ele vai ter a maioria no board do Fed. Então as pessoas estão muito preocupadas, porque se isso acontecer, realmente vai ser uma coisa inédita, nem em países desenvolvidos, nem em país subdesenvolvido, nem na República das Bananas, nenhum presidente invadiu a liberdade do Banco Central de atuar dessa forma. E a perplexidade é porque isso, na verdade, vai ser, de novo, contra os interesses até do próprio Trump, porque o Trump está fazendo isso para baixar os juros. Mas tem uma coisa que não funciona, é baixar os juros na força, né? De novo, a gente pode lembrar do tempo da Dilma, do Tombini, que fizeram uma política monetária muito mais folgada do que deveria. A consequência é que a inflação sobe. Quando a inflação sobe, os juros de longo prazo, que é os juros que as pessoas se financiam, que as empresas se financiam, sobem também. E aí você tem uma situação em que o juro de curto prazo fica artificialmente alto, e isso faz com que a curva fique muito mais alta do que ela ficaria se o juro de curto prazo fosse, na verdade, no nível adequado. Mas o fato é que o Trump parece não se interessar por essas consequências dinâmicas, então tem uma preocupação muito grande com isso. O mercado vai estar de olho qual que é o espaço para esse tipo de atuação, né? O copo meio cheio é porque o Trump ele é sensível ao que acontece no mercado de ações e talvez agora mais sensível ainda ao que acontece no mercado de juros. Então, se os juros longos começarem a subir por causa dessas interferências, provavelmente ele vai perceber que chegou no limite e vai parar. Até agora, a reação tem sido muito limitada, então isso tem sido um estímulo para o Trump atuar nessa direção, né? Então, essa é a maior incerteza. E também está relacionado ao fiscal, porque aqui nos Estados Unidos o déficit também está crescendo muito, os Estados Unidos está rodando no nível de 7%, 8% de déficit nominal, teria que cair esse nível de déficit nominal para a faixa de 4%, 5%. E não tem no sistema político nenhuma pressão para ajuste. Então, acho que esses são os temas, né, dominantes. Para terminar, né, ainda que eu tenha citado incerteza e risco fiscal, existe um consenso de que com o Fed cortando e os juros dos juros americanos, especialmente os juros de 10 anos, ficando mais baixos, né, no nosso nível que a gente projetou em torno de 4%, e o mercado já está nesse preço, né, isso cria um ambiente favorável para os ativos de risco no mundo. Essa semana é uma semana de tensão, provavelmente esse mês vai ser um mês de tensão, mas não muda o pano de fundo da economia global. Um mundo em que os Estados Unidos está cortando juros e que a economia está fazendo um pouso suave e que o dólar está um pouco mais fraco, talvez enfraquecendo um pouco mais, existe um consenso que o dólar enfraquece um pouco mais, mas se ele ficar parado nesse nível de 97, 98, em termos de DXY, já é o suficiente para criar um ambiente favorável aos ativos de risco. Por isso que você está vendo ouro batendo recorde, Bitcoin batendo recorde, Bolsa do Japão batendo recorde, Bolsa da Coreia batendo recorde, bolsas da Europa batendo recorde, bolsas do Brasil batendo recorde também. Agora todo mundo deu uma realização, caiu 3%, 4%, mas ainda muito perto dos níveis recordes. A gente acredita que na prevalência desse cenário global, a tendência é que os ativos continuem subindo, né, ao longo do ano que vem, porque o cenário não deve mudar, o Fed vai cortar, a economia americana vai desacelerar, a inflação é uma preocupação residual,
Os analistas até acham, né, não falei sobre isso, que vai ter mais repasse de inflação, que tem muita inflação represada das tarifas, mas não o suficiente para impedir o Fed de cortar juros, pelo menos até mais 1 ou 2 cortes, né? Então, esse quadro vamos dizer assim, esse quadro que suporta a alta dos ativos deve se manter ao longo de 2026. Para o Brasil, eu acho que a gente tem uma pista favorável, pelo menos até julho, agosto, e a partir de julho, agosto, o mercado vai se concentrar na dinâmica eleitoral, não por causa do candidato ser de esquerda ou de direita, né? O mercado vai estar preocupado com o ajuste fiscal. Então, vão ser as mensagens fiscais dos candidatos líderes das pesquisas que vão definir a trajetória dos ativos. Se a gente perceber que vai ter um ajuste fiscal, a bolsa vai passar de 200 mil, o câmbio vai cair para baixo de 5 e a gente vai na direção certa, porque o Brasil tem um grande problema, que é o fiscal. Se a gente perceber que o ajuste fiscal vai ser postergado, que a estratégia de continuar tentando empurrar com a barriga vai continuar no próximo mandato presidencial, a bolsa vai cair para perto de 100 mil, o câmbio vai subir para 6,50, 7, e a gente vai ter uma dinâmica de crise. O Brasil vai ter que enfrentar a restrição orçamentária em 2027, certeza que a gente vai ter um ajuste fiscal em 2027. A questão é se vai ser um ajuste organizado ou vai ser uma crise. O resumo das principais mensagens do FMI é esse, portanto, né, a gente tem a ideia da incerteza muito presente, muita preocupação com o fiscal. Paradoxalmente, essas coisas não estão entrando tanto no preço dos ativos, porque com os juros caindo, os ativos estão subindo, mas são as preocupações que as pessoas estão olhando. Então, a gente vai continuar atento a isso. No mês que vem, a gente atualiza o cenário e vai todo mês trazendo novas novidades. Eu vou passar agora para o Bruno Benassi falar os detalhes da carteira de ações e dos fundos imobiliários. Obrigado, Matias. Bom, comentar um pouquinho aqui de como foi a performance da carteira, das carteiras Monte Bravos, né? Lembrando que no último mês a gente começou a trazer também a parte de fundos imobiliários. Dessa vez a gente trouxe o material completo, tá, pessoal? Então, comentando um pouco sobre a nossa carteira de ações, a carteira de ações teve uma performance bastante positiva no mês de setembro, um pouquinho superior ao Ibovespa, né? A gente vinha com uma estratégia de aumentar paulatinamente o risco na carteira. A gente fez essa alteração no mês e a gente conseguiu ter uma performance positiva, tá? Um dos fatores que contribuiu para a performance positiva foi a diminuição que a gente teve da posição que a gente carregava em commodities, tá? A gente vem diminuindo o nosso carrego em commodities faz algum tempo já. A gente é um pouco mais negativo com algumas teses de commodities, principalmente óleo, né, petróleo, porque a gente enxerga que os próximos anos a gente deve ter, principalmente 25 e 26, a gente deve ter um cenário de sobreoferta, tá? Então a gente vem reduzindo a participação que a gente carrega em commodities dentro da carteira. A gente, como o Luciano também falou, a gente tem algumas dúvidas sobre atividade na China. Então, além do petróleo, a gente tem algumas dúvidas sobre preço de minério de ferro, apesar do preço de minério de ferro ter mostrado uma estabilidade aí nos últimos 2-3 meses, mas a gente ainda continua com alguma dessas dúvidas na cabeça e por isso a gente foi reduzindo a posição em commodities para a gente tomar ou para a gente aumentar um pouco mais de risco em posições que a gente tem um pouco mais de conforto, tá? Porém, também, como o Luciano e o Matias comentaram, né? A gente tem um cenário que é muito positivo para ativos de risco vindo do exterior, com um cenário Brasil que é um pouco mais desafiador, né? O Luciano comentou sobre todos os nossos desafios fiscais num ano de 2026 que a gente tem uma eleição, então a gente fica tentando balancear esses riscos na composição da carteira, tá? Então, por mais que a gente tenha aumentado o risco na carteira, pensando em não ficar para trás de uma performance positiva do Ibovespa, como é a performance positiva nesse ano de 2023, a gente tem sido bastante cauteloso e rigoroso no que a gente adiciona de risco dentro da nossa carteira e no que a gente tira, né? Então, a carteira continua uma carteira bem balanceada, tá? Mês de outubro, pro mês de outubro a gente não fez nenhuma troca na carteira. Essa carteira continua carregando as mesmas posições que a gente carregou em setembro. A expectativa que a gente tem de melhora da performance do Bovespa
por conta do investidor estrangeiro, com as dificuldades que a gente vê no cenário fiscal brasileiro, porque se a gente pegar um mês um pouco mais negativo e esse investidor estrangeiro sair do Bovespa, a gente não sabe quem poderia ser o comprador marginal, né? Então tem sido meses um pouco mais de dificuldade na construção do portfólio, tá? Mas ainda com a dificuldade de construção que a gente tem tido, a gente tem conseguido ter uma performance bastante positiva, tá? Adicionamos um risco quando a gente acha que tem que adicionar, em empresas que a gente gosta, empresas que não são tão dependentes de expansão de lucro, ou que não são tão dependentes de algum turnaround, ou alguma medida específica vindo de governo, e a gente continua mantendo algum percentual da carteira em ações que a gente considera como sendo um pouco mais defensivas, tá? Então, para o mês de outubro, a gente não fez nenhuma troca na carteira. A carteira ficou exatamente a mesma do mês de setembro, tá? É uma carteira defensiva, com algum aumento de exposição a risco, como a gente comentou aqui, tá? E acho que é importante comentar, a gente veio fazendo boas movimentações na carteira, né? Dado as dificuldades de cenário, seja por cenário Brasil, seja por cenário internacional, seja por tarifas, seja também por conta das tensões geopolíticas. A gente fez muitas movimentações na carteira durante o ano. Não é como a gente pensa em construir a carteira, porém, dado a quantidade de desafios que a gente teve no ano de 2025, a gente realizou muito mais trocas do que a gente gostaria. Agora, com a carteira que a gente montou e com o portfólio que a gente conseguiu carregar, acho que o ajuste é fino, né? Então, esse mês a gente não fez nenhuma alteração. Mês que vem a gente pode fazer alguma alteração, mas não deve ser nenhuma alteração relevante, tá? Então, acho que é importante reforçar que a quantidade de movimentações que a gente fez na carteira durante o ano de 2025 é porque realmente o ano de 2025 foi um ano bastante atípico, tá? Então, acho que agora comentando um pouco sobre a performance da carteira de fundos imobiliários, tá? A performance da carteira de fundos imobiliários foi uma performance um pouquinho abaixo do IFIX no mês de setembro, tá? Esta aqui também é uma carteira, ou esta carteira de fundos imobiliários, especificamente falando, é uma carteira bem diferente das carteiras que tem no mercado, tá? A gente tem uma carteira que a gente faz rebalanceamentos trimestrais e a gente costuma mexer muito menos na carteira do que o resto do mercado, tá? Muito dificilmente a gente vai fazer uma troca 2 meses seguidos, tá? Porque a gente entende que a indústria de fundos imobiliários é uma indústria que são ativos que tem uma morosidade maior do que a indústria de ações, né? Então, quando eu compro um fundo de galpões logísticos, eu estou comprando um fundo de galpões logísticos pensando, este fundo vai reduzir a vacância durante o ano de 2025. É difícil você ter alguma movimentação que um fundo carrega 10, 15% de vacância e zera essa vacância de um mês para o outro, tá? Então, até por isso a morosidade da carteira ou a morosidade nas trocas na carteira faz mais sentido na nossa visão de como compor e de como balancear a carteira ao longo do tempo, tá? Então, a carteira teve uma performance um pouco menor do que o IFIX no mês de setembro, porque a gente, escutando tanto os nossos clientes como sendo um pouco mais conservador, né, a gente decidiu carregar uma carteira que é mais concentrada em crédito do que em ganho de capital, né? A carteira hoje, ela tem 55% da carteira está em crédito, o resto, 45%, o restante da carteira, né, os outros 45% estão em ganho de capital, né, sendo o grosso em tijolo e uma oportunidade que a gente viu de 5% ali num fundo num FOF que busca mais essa parte de ganho de capital. Então, os últimos 2, 3 meses do IFIX, ele tem tido uma performance bastante positiva do segmento de lajes corporativas, né? Então, a gente tem visto o segmento de logística performar bastante bem, o segmento de shoppings performar bastante bem, e a gente carrega um percentual um pouco menor na nossa carteira, e por isso a carteira tem performado um pouco abaixo do IFIX, tá? Não é muito abaixo do IFIX, mas a carteira tem entregado um rendimento um pouquinho abaixo do IFIX. A gente está confortável com a composição da carteira. A gente tem discutido
no próximo rebalanceamento, talvez a gente misture ou aumente um pouco mais a parte de tijolos, né, ou ganho de capital que a gente carrega dentro da carteira. A gente tem pensado em reduzir talvez um pouco das teses que a gente carrega de high yield, tá? A gente carrega uma carteira que é bem balanceada, tá? A gente carrega muito mais high grade do que high yield, mas a gente carrega um percentual da nossa carteira de crédito em high yield, que é uns 20% dos 55%, e a gente tem pensado em fazer algumas reduções, tá? Tanto porque o cenário parece mais desafiador, o Luciano mostrou inadimplência de pessoa física aumentando, inadimplência de pessoa jurídica aumentando. A gente acha que isso em algum momento vai atingir os fundos de crédito, tá? E até por isso que a gente prefere, ou a gente tem discutido, diminuir esta parte de high yield. E dado que, como o Luciano também comentou, a gente tem um cenário de queda de juros para acontecer no começo de 2026 e, como na nossa opinião, o mercado de fundos imobiliários, ele olha muito mais a Selic over, né? Então, a Selic, o 1% ao mês na conta do investidor pessoa física, do que aquela ideia de que o mercado tem, de que o investidor de fundos imobiliários vai olhar a NTNB de 2035, porque é um ativo real, ou um ativo que tem um componente de juros real e deveria balizar melhor o investimento de longo prazo. Essa é a ideia do mercado. A gente acha que o mercado é muito menos sofisticado do que isso. É um mercado que, olha, eu tenho um CDB, esse CDB roda 1% ao mês. Eu vou ter um fundo imobiliário, eu quero que esse fundo imobiliário rode em torno disso, tá? Então, até por isso, a gente acha que pode fazer algum sentido a gente diminuir crédito e aumentar a parte de logística, pensando um pouco mais de ganho de capital, tá? Então, a carteira tem performado bem. O que a gente carrega de crédito hoje não tem inadimplência, tá? Então, até na carteira completa, ela tem a distribuição por indicadores nos fundos de crédito, que é CDI, o que é IPCA, e quanto da carteira de cada fundo tem inadimplência. Vocês vão ver que a inadimplência é bem baixa, né? É bem controlada dentro da carteira dos fundos. Porém, a gente tem pensado em ser um pouco mais conservador, principalmente em crédito. E dado que a gente vê um cenário de queda de juros, acho que faz um sentido a gente pensar em fazer essa alteração mais para frente, tá? Então, carteira performa bem, carteira tem entregado um bom dividendo. A gente passou também, por pedido dos clientes, a adicionar o dividend yield da carteira mês a mês. A gente fez o retroativo, obviamente, né? Que a gente não colocava isso na carteira, e a partir de agora, todo mês vai sair o dividend yield da carteira no mês anterior, tá? E o dividend yield que está sendo publicado ali é o dividend yield exato, tá? A gente pega no dia da divulgação dos dividendos, a Datacom, né? A gente pega o dividendo pago e o preço do fundo imobiliário no dia do dividendo pago, tá? Então, é exatamente o dividend yield da carteira na Datacom, de cada fundo, tá? Obviamente, tem fundos que a Datacom é o último dia útil do mês. Tem outros fundos que a Datacom é dia 15, dia 17, dia 25, tá? Então, mas o dividend yield da carteira é o dividend yield da Datacom, que os dividendos vão ser distribuídos, tá? Então, a gente fez atender alguns pedidos que vieram dos nossos clientes, tá? Então, acho que tanto de fundos imobiliários quanto de ações, a gente está bastante confortável com os portfólios que a gente montou, e as mudanças a partir de agora, a gente espera, né, Luciano? Tudo pode acontecer, mas a gente espera que as mudanças a partir de agora sejam mudanças mais pontuais. Caso você queira se aprofundar mais no tema, o link da nossa carta mensal está na descrição do vídeo.